Hoje a nossa aula é sobre magnetismo. Então vamos lá. Mas já dá para saber o que tem aqui dentro, né? No final eu te revelo. Então vamos lá. O que é magnetismo? A gente tem ele magnetismo natural e artificial. Em resumo, é sobre ímãs. E hoje vai ser uma aula bem básica, bem introdutória. Depois eu vou fazer uma sequência de aulas para você ir entendendo melhor. Primeira coisa que a gente tem que entender que quando a gente tem um ímã, o ímã ele é um tipo de metal que atrai outro ímã e atrai alguns metais. Esses metais têm que ter característica ferromagnética. A gente vai ter uma aula sobre isso, eu vou detalhar melhor. Mas hoje eu quero te ensinar uma propriedade bem básica que você tem que sair aprendendo e você não pode errar, você tem que sair sabendo, né, na verdade, e você não pode errar em vestibular e nada mais. Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, quando eu tenho um ímã, pode ser em formato de barra, pode ser em formato de U, pode ser em esférico, independente do formato que ele é. Todo ímã ele vai ter duas polaridades, duas partes. Ou, no caso do esférico, em cima e embaixo, esquerda e direita, você que sabe aí como que você desenhar. Todo ímã ele é formado com polaridade norte e sul. Norte e sul. Norte e sul magnético. Então, quando a gente estuda sobre ímãs, seja ele natural ou artificial, todo ímã ele vai ter um lado norte e sul. Independente do formato dele, sempre vai ter um lado que é norte e sul. Eles têm diferença de força entre norte e sul? Não tem. Professor, mas quando eu tenho dois ímãs, um lado às vezes ele gruda e o outro não gruda. O que isso tem a ver? Isso é interação entre os polos. Já vou aproveitar para te mostrar. Quando eu tenho polos de nomes iguais, norte e norte, eles tendem a se repelir, tomar distância um do outro. Quando eu tenho polos de nomes iguais, sul e sul, norte e norte, eu tenho repulsão entre eles, eles querem afastar. Então, toda vez que você tiver um ímã e eles tender a afastar um do outro, e não está escrito norte ou sul, você está encostando polos de nomes iguais. Beleza? Agora, quando eu aproximo um ímã do outro e ele vai lá e gruda um com o outro, junta, a gente chama isso de magnetização ou imantação, a gente fala que ele sofreu uma atração entre eles. Beleza? Então, todo ímã ele tem um lado norte e sul, independente se ele é natural ou artificial. Qual que é a diferença do natural? Natural que a gente encontra na natureza, que é a magnetita. É muito conhecida ali na região da Rússia e tal. No Brasil a gente tem umas pedras assim também. Algumas são conhecidas como amistita também, beleza? O artificial é esse que a gente tem no nosso fone de ouvido. Aquele que você prega na geladeira quando o cara vai entregar um gás, ou a farmácia te entrega pra você colar ali na geladeira. Ou esse aqui que tá aqui dentro, olha que legal. Aqui é uma pochetezinha que eu carrego uns ímãs. Eu tenho uma bússola, a gente vai fazer uma aula sobre bússola. Eu tenho um ímã em formato de U também, ele caiu aqui dentro. Eu tenho outros ímãs aqui dentro aqui também. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, me segue para aprender mais. Depois a gente vai fazer mais aula explicando sobre. Falou, valeu, obrigado.